Rapaziada, passando pra avisar que isso daqui é um repost, tá? 2 vídeos meus foram literalmente sabotados pelo algoritmo do YouTube por se tratar de temas sensíveis. Então eu tô aqui repostando eles de uma forma um pouco mais delicada que se adeque às diretrizes da plataforma. Então, em algum momento vocês vão ver que tem estratégias talvez esquisitas que eu usei para manter o tom do vídeo e não perder a originalidade das palavras e do momento que eu quero passar para vocês. Portanto, não deixe que isso atrapalhe a sua experiência. O objetivo do vídeo ainda é o mesmo e eu tentei manter o máximo possível a íntegra do que eu queria passar para você que está assistindo. Obrigado por entender e um abraço, é nóis. Aproveita o vídeo. Você conhece Thriller? Não, eu não tô falando da música do Michael Jackson, mas sim do gênero. Provavelmente sim, né? Já que é um tipo muito comum de filmes, livros e literatura em geral, que renderam inúmeros clássicos venerados até hoje. CSI é um deles, O Assassinato no Expresso Oriente também. Silêncio dos Inocentes, até Parasita tem elementos de thriller. Se bem que Parasita tem um pouco de tudo, né? Mas nessa não é a questão. E esse conjunto geralmente é composto por suspense, tensão, excitação. E sim, eu tô falando no duplo sentido da palavra, tanto emocional quanto... Thriller envolve muita sensualidade. As coisas são bem arquitetadas pra te deixar na ponta da cadeira com o mistério da trama. Em sua maioria são histórias de crime, tem um bagulho temporal ali de ter que correr contra o tempo. Às vezes tem elementos de ação, terror. Agora, se eu te dissesse que no meio desse mundo mágico de clássicos de thriller que eu já citei e alguns que nem foram falados ainda, como Seven, Pulp Fiction e Psicose, o que mais se destaca pra mim é um desenho de quase 30 anos de uma J-Idol que pode ou não... Eu sei, é uma frase muito estranha esse pode ou não ter uma Doença mental. mas fica até o final do vídeo que você vai entender. Muito prazer, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos ao novo tema do Batatinhas Gordurosas. E pra ele começar bem, eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de... Perfect Blue. E rapaziada, passando rapidinho pra sempre lembrar vocês de deixar o like se tiver gostado do vídeo, compartilhar com seus amigos caso você tenha amado, e se for novo por aqui e não se incomodar com as atrocidades que eu tenho pra falar, se inscreve no canal. Vamos fortalecer o trampo pra gente bater logo os tão esperados 1000 inscritos pra que eu seja obrigado a assistir a merda que é de ouvir as baratas. Muito obrigado pelo carinho e fiquem com o vídeo. Lançado em 1997, Perfect Blue, do original Perfecto Burro, sim, essa é a pronúncia, é uma animação japonesa dirigida por Satoshi Kon, o mesmo diretor e idealizador de Paprika e Memories, com roteiro de Sadayuki Murai, de Atriz Milenar e Steam Boy, baseado no romance homônimo de Yoshikazu Takeuchi. E apesar de eu ter falado que esse filme é um thriller, ter colocado ele dentro desse gênero, e ele é mesmo, vale lembrar que Perfect Blue é um anime desses desconstruidão lá dos anos 90 e final dos anos 80, como Akira, Ghost in the Shell, entre outros, que são conterrâneos e precursores do que futuramente foi se instaurar de verdade no mercado, que por sinal até hoje explodem para o mundo, e são as animações do estúdio Ghibli. Mas essas daqui se passam em um contexto muito mais sombrio e com uma visão totalmente pessimista de mundo. Então não venha esperar uma animação bonitinha, com traços incrivelmente perfeitos que levaram 5 anos para ser feitos, mensagens fofas e positivistas no final que vão te emocionar. Não, nós estamos falando de uma obra nihilista, que também bebe muito da fonte de Schopenhauer e Sartre, filosofia existencialista e absurda mesmo. Inclusive, eles resgatam muito essa ideia filosófica subjetiva lá do século XX, que contradizem bastante ao objetivismo da Ayn Rand que estava em alta na época. A propósito, com todo respeito, que ideia ruim essa filosofia objetivista, hein? E além de ruim, é um bagulho totalmente hipócrita que se contradiz o tempo todo. Mas enfim... Tudo isso pra falar que o desenho que a gente vai falar hoje é nihilista e complexo. Além disso, vale ressaltar o quanto Perfect Blue é influente. Obras como Cisne Negro, Requiem para um Sonho, até Sorria 2, que eu já falei aqui no canal, que eu amo, beberam demais da fonte disso daqui. E como sempre, quando eu vou falar desse tipo de obra, eu sempre deixo um avisozinho. Ele vai tratar de temas que podem ser gatilhos para emoções não muito legais. Então, se você tem problema com assunto sensível, pode vazar daqui e vai ver outra coisa. Vai ver o meu vídeo falando sobre corrida mortal, não tem nada de sensível lá. Tem corrida e ela é mortal. Mas bora parar logo de enrolação e falar sobre desenho de drama psicológico. Ah, e último aviso. Daqui pra frente vai ter spoilers de um filme que tem muitos plot twists. Então siga por conta e risco.
Perfect Blue se abre com uma peça de teatro de alguns Power Rangers. E eu só tô comentando sobre isso daqui porque na sessão que a gente foi ver, a galera achou que era o filme errado por causa dessa abertura. E não só isso, mas eu vi isso e fiquei pensando... Caraca, eu não sabia o quanto eu queria uma adaptação de Power Rangers pra desenho com esses traços até ter visto isso. Mas a nossa trama mesmo começa contando a história da Mima, uma garota de 21 anos que é a principal idol de uma banda de pop japonesa, vulgo J-Idol. E sim, é tipo K-pop que tá em alta hoje em dia, só que lá no Japão e nos anos 90. E em um plano contra plano, o filme nos mostra tanto a vida pessoal dessa menina, quanto a vida dela como cantora. Então nós temos ali ela cantando, e aí ela indo no mercado, comprando leite, pegando metrô, coisas normais da vida. Mas ali na plateia tem um maluco esquisitão que claramente tem uma obsessão pela Mima. E o filme faz questão de não esconder isso de nós, tá? Ele tá assistindo ela, endeusando a menina, ele aparece inclusive colocando ela como se estivesse na mão dele. Esse mano tem uma cara de nojento. E logo de início dá pra você perceber isso. A própria arte do filme evidencia e dá foco o tempo todo pra quanto esse maluco parece asqueroso. A aparência dele é muito repulsiva e propositalmente repulsiva. Porém, logo de cara, ele já vem contradizer essa ideia. Meio com aquele jogo de, não julgue o livro pela capa. Tem uma gangue de jovens baderneiros ali que estão assistindo o show, mas os moleques parece que só querem arrumar confusão mesmo. Os caras estão tacando lata no palco, vaiando. E esse personagem que, por enquanto nós não conhecemos o nome, vai em defesa da Mima e da banda confrontar essa gangue. Ele acaba tomando uma surra da gangue e os outros espectadores também vão confrontar os arruaceiros. Até que a própria Mima é obrigada a parar essa confusão. E ela explica que esse é o seu último show pelo channel. A partir de agora ela vai se tornar atriz e abandonar essa carreira de J-Idol, cantora pop. Acontece que a agência que representa ela quer transformar essa menininha em atriz porque eles veem nela um grande potencial pra trocar de ramo. E a gente tem que lembrar que isso aqui são o contexto dos anos 90 no Japão. Esse tipo de cantora pop, idol, não era visto com bons olhos pela sociedade. E ela, por ser essa grande estrela da banda e a agência ver esse potencial incrível, acha melhor ela ir buscar uma profissão melhor. Então, na saída, um dos fãs dá uma carta pra ela com os dizeres: eu sempre estou vendo o quarto da Mima. Então nossa protagonista chega em casa, ela parece estar meio chateada, mas pra esparecer a cabeça, ela vai ler essas cartas dos fãs. E no meio disso, ela recebe um telefonema da sua mãe, querendo conversar justamente sobre essa situação, dela ter largado a banda de pop, que era o sonho dela. Ela saiu de casa pra isso. E agora, de repente, tá se tornando atriz, um bagulho que nunca teve muito a ver com ela. Mas a Mima até tenta explicar pra mãe que a indústria é complicada. E o filme, discretamente, apenas pelo jeito de falar e expressões, consegue expor que ela não tá muito confortável mesmo. Ela tá falando da boca pra fora. Mas é isso aí. A menina tá disposta a trocar de profissão. Durante essa conversa, a banheira dela se enche e ela é obrigada a desligar o telefone pra ir lá cuidar disso. Mas quando ela volta, um fax é enviado para a nossa protagonista com apenas uma palavra em seus dizeres: traidora. E toma essa transição na sua cabeça, filho da p... 13 minutos de filme, o diretor já mostra pra que ele veio, e não foi pra brincadeira. Além da obviedade que são os ângulos de câmera criativos, a decupagem que não só é única, mas é feito com uma maestria muito específica, Perfect Blue também é um filme de terror. E um muito bom. Ele extrapola o suspense, que é uma característica que eu já falei dos thrillers, a nível de se tornar amedrontador. Olha a construção dessa cena. Se tem uma coisa que eu não esperava, é que esse filme fosse assim. Tá tudo bonitinho até agora, a menina é uma cantora pop, recebe cartas dos seus fãs, ele também já começa a ensaiar um pouco do drama que é óbvio que esse filme vai ter, dela não estar muito feliz de ter que trocar de profissão e que não foi uma escolha dela. Uma problemática que vai ser o cerne da trama, mas até aqui é só uma pincelada, ele tá começando a trabalhar isso. E dessa calmaria toda, vem o medo. Que gênio, Satoshi Kon. Que gênio! Além de todos os elementos que eu já falei que ele trabalha, uma coisa que me pega muito é como ele brinca com essa questão da sonoridade. Ela não é diegética, a música, mas parece ser, é quase. Os sons aterrorizantes estão em câmera enquanto a Mima tá quebrando a quarta parede e olhando pra você que tá assistindo, mas assim que ela fecha a janela,
eles param. Tipo, isso é um detalhe que só mostra o quanto o maluco sabe muito bem o que ele tava fazendo. Tudo foi muito bem planejado. E lembrando de novo que nós estamos só em 13 minutos de filme. No dia seguinte, a Mima vai até o estúdio para o seu primeiro papel como atriz, que é o de uma figurante em uma série policial. E assim ela tá ensaiando as suas falas. Lá também nós conhecemos os personagens de apoio, não só da trama, mas da própria protagonista. A Rumi, a agente dela, que é tipo uma mãezona, que vai cuidar não só da carreira da Mima, mas também dos assuntos pessoais que ela precisar de ajuda. E o Tadokoro, que também é agente da Mima e da banda Chan. Não sei se é Tadokoro, desculpa pela pronúncia. E diferente da Rumi, que tem sentimentos pela garota, ele é mais corporativista mesmo. Inclusive, ele é o cara que tá fazendo a ponte pra trazer a Mima de J-pop até a atriz. Nessa hora mesmo no estúdio, ele tá conversando com os roteiristas da série pra que eles coloquem mais ela pra trabalhar, coloquem mais falas pra menina. É o famoso agente malandrão. Lá, antes de entrar em cena, a Mima comenta com a Rumi sobre esse fax que ela recebeu. E também sobre a carta do quarto da Mima. E assim a Rumi explica que aquilo é um site, ela não conhece bem, mas de noite, chegando em casa, elas acessam pra verem juntos o que tem de mais nisso. E durante as filmagens, a protagonista tá super desconfortável. Ela vê os outros atores rindo e conversando baixinho e acha que é sobre ela. Algumas outras pessoas estão cochichando e, eventualmente, esse ambiente oprime a Mima. Mais uma vez, o diretor trabalhando a ideia dela não querer tanto assim tá ali onde ela tá. E, na verdade, isso ser mais uma questão de pressão social do que escolha própria. Mas então, quando as gravações começam... Quando o Tadokoro abre uma carta destinada a Mima, algo dentro dela explode, deixando uma mensagem para trás. Foi só um aviso. A próxima será real. É muito fantástico o jeito que esse diretor trabalha bem a calmaria antes da tempestade. Mas é uma calmaria inquietante. Ela é geralmente composta por esses momentos de desconforto dela. Existe esse drama, mas é um drama quieto. Ele é muito bem trabalhado pelo contexto, detalhes da personagem e composições de linguagem que ela mesma usa. Expressões, jogos de câmera, sons, mas é tudo muito calmo. E em cima disso... vem a tempestade. Isso é um bagulho que vai se repetir em muitos momentos do filme. O diretor não quer te deixar respirar. Reiterando, é o que Sorria 2 faz. E esse filme veio quase 30 anos antes. Entenderam a influência, né? Quando você acha que tá tudo bem, pode se preparar que lá vem bomba. Depois desse evento, a Rumi vai até a casa da Mima pra elas juntas acessarem o site como ela tinha prometido. E assim que ela vai embora, a garota começa a fuçar lá sozinha pra ver o que tem de mais nesse negócio. E parece ser um blog feito por alguém incorporando ela. Tipo um diário, tá ligado? E no começo, a Mima até se diverte com a interpretação da pessoa. Ela diz que a tal pessoa consegue sintetizar muito bem o que a verdadeira Mima sente. Mas de repente as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Lembra daquele plano contra plano que eu falei do começo do filme? Que mostra ela comprando, ao mesmo tempo fazendo compras? Então, a tal pessoa do blog descreve tudo que a Mima fez durante suas compras. A água que ela comprou, a marca do leite, até o peixe que ela comeu. E daí vem o questionamento. Como eles sabem tanto? Sim, este é um filme de terror sobre um stalker. Uma coisa que eu acho muito foda também é o jeito que ele trabalha os diferentes sentidos que a narrativa pode ter. Mais pra frente isso vai ficar muito forte, mas aqui a gente já começa a ver um pouquinho disso sendo trabalhado. Nesses momentos de terror que a Mima sofre, tanto agora quanto no do fax, é repetido no fundo a frase: desculpa, quem é você? Que, por sinal, é a fala dela como figurante. Ela aparece lá, olha pra policial e fala: desculpa, quem é você? Mas o diretor coloca isso repetidamente nesse contexto de terror que a Mima tá passando, quando ela começa a perceber que tá sendo observada. Então também dá pra traduzir que é ela falando com o perseguidor na cabeça dela. Maluco, esse diretor... Isso é um cara criativo. Isso é um cara criativo. E não só isso, mas o filme todo ele vai trabalhar esse duplo sentido narrativo que as coisas podem ter, que vai te deixar muito, muito confuso, eu garanto. Por exemplo, no dia seguinte, ela vai trabalhar lá e interpretar na série, e aí tem um corte, que mostra um legista fotografando um corpo. Então, a cena dá um zoom out e mostra uma imagem pixelada, de que na verdade era alguém assistindo o episódio da série que a Mima faz parte, e um legista fake, um ator, fotografando aquele corpo que também não é real. Começa bem suavinho, mas você vai ver quanto isso vai ficar maluco mais pra frente. A Mima tenta prosseguir com a sua vida normalmente, mas agora ela já tá com alguns traços de paranoia. Ela vai sair do trem, mas aí ela tem medo de que alguém possa estar observando, então começa a correr, passa pelos fotógrafos do trabalho dela, mas não fala com ninguém por medo de alguém ali ser a pessoa que está fazendo isso. E em muitos momentos ela vê aquele maluco esquisitão, o do show. O filme inclusive não dá contexto se ele trabalha com
com ela ou algo do tipo, mas ela vai ver ele. O maluco só aparece várias vezes onde ela está, deixando meio óbvio que ele é o Stalker. Como eu já disse, o filme não esconde o fato dele ser muito esquisito. Assim que a Mima chega no estúdio, as meninas da ex-banda dela estão comemorando que elas pegaram o 83º lugar das mais ouvidas no Japão, um feito histórico pra J-pop nos anos 80, 90. E um tanto quanto frustrante também. Assim que ela, a estrela do grupo, saiu, as meninas começaram a bombar. E de novo, o filme trabalha esse sentimento com muita subjetividade e sutileza. A Mima não fala e nem explicita isso, mas dá pra perceber que ela não gosta. Isso é um bagulho que incomoda ela. Ela saiu da banda por pressão social pra ter uma carreira melhor, justamente por ser a estrela dessa banda, que é vista por maus olhos pela sociedade japonesa. E agora as meninas estão aí estourando, vivendo um sonho que era dela, enquanto ela tá ali como figurante de uma série de bosta, tendo 3 falas. Então, no dia seguinte, nós somos recebidos com uma bomba. O Tadokuro fala que ele conseguiu que os roteiristas utilizassem mais a Mima na série, mas tem um pequeno adendo, né? A personagem vai sofrer um surto psicótico depois que ela foi... É, isso mesmo que você ouviu. Pra desenvolver a personagem, eles vão ter que violentar ela. A Rumi, obviamente, é totalmente contra, porque essa cena pode ferir a imagem da atriz real, da pessoa, da Mima, que é uma garota que vai ter que atuar isso. E é claro, mesmo sendo só uma cena, só atuação, nunca é legal. Porém, a Mima engole seco. De novo, o diretor trabalhando a sutileza, apenas o jeito de falar e as expressões faciais dela. Os microsinais, né? De que ela vai fazer, mas não tá nada feliz com isso. E eu fui ver esse filme sem saber de nada. Eu sabia só que ele era muito influente e que algumas pessoas falavam que ele era mega pesado e que influenciou Requiem para um Sonho. Eu nem sabia que Cisne Negro era uma cópia de Perfect Blue. E o Requiem é um filme pesado. Eu gosto bastante, mas eu acho um filme bem pesado. E que tem uma cena meio que de... sexo forçado. No fim das contas, é uma cena que abre muita margem pra discussão, mas, pra trabalhar aqui... vamos dizer que é um sexo não muito consensual. E aí vem a cena de esse filme aqui. E meu Deus do céu, ela é muito assustadora. E não só isso, mas trabalhada de uma forma muito subjetiva. Tem um duplo sentido bizarro ali no que tá acontecendo. Além de ser uma cena que demora pra o que já não é muito agradável, tanto o Tadokuro quanto a Rumi estão assistindo e eles nem aguentam. A Rumi sai chorando dali. O Tadokuro também abaixa a cabeça em desespero e meio que em choque de estar tendo que ver aquela merda, sendo que ele é o cara corporativista. Foi ele quem conversou com os roteiristas pra conseguir trazer mais cenas pra Mima e fazer essa daqui. Mas voltando a falar da subjetividade que eu comentei, um dos caras ali, um dos atores, subjuga ela. E aí o diretor corta. A cena é feita em 2 partes. Primeiro a subjugação e depois a violência. E durante esse momento de pausa, o próprio ator pede desculpa. Porque, quer queira ou não, mesmo sendo só uma atuação, o maluco tá emulando que tá na menina. Então, ele se sente culpado por aquilo. Mas quando a coisa acontece, nós temos um POV ali da visão da personagem. E tá tudo embaçado ali. Ela literalmente entra em choque e para de gritar e só fica apática frente àquela violência. Muito parecido com o que acontece com a Casca no Berserker. E ainda tem um momento de dissociação que, em meio àquele monte de rosto daqueles cara nojento, vendo ela sendo violentada, ela também vê a plateia de quando ela era uma cantora pop, aplaudindo ela. Então não dá pra entender. Fica tudo muito ambíguo. Ela foi de verdade, igual no Último Tango em Paris, que a Maria Schneider realmente sofreu uma violência, ou foi só uma cena, mas ela realmente se sentiu violentada, mesmo que fisicamente não tenha acontecido nada. E deixa eu te dar um spoiler, o filme não vai explicar isso, o que torna ainda mais assustador. A Mima até tenta agir normal, o Tadokuro leva ela pra casa, mas aqui é o ponto de virada da trama. Se não ficou nítido pelo que eu tô falando, eu vou explicitar. Esse filme é um slow burn, e agora chegou a hora que as coisas vão começar a queimar. Ela chega em casa, os seus peixes estão mortos, e esse é o estopim pra Mima surtar. E assim, pôr pra fora toda a raiva e tristeza que ela tá sentindo do que tá acontecendo. Então ela começa a chorar, destrói a casa, desabafa consigo mesmo que ela não queria ter feito o que fez, mas que a pressão social acabou obrigando ela, pressão de não decepcionar os seus agentes, a sua família e todos que trabalharam tão duro pra ela ter essa carreira e poder seguir o seu sonho. Ainda mais, de novo, reiterando, que a gente tá falando num país sobre muita pressão psicológica e social, que é o Japão. Vale lembrar, né? O contexto geográfico aqui é muito importante. E aí, ela começa a dissociar. A menina literalmente vê uma versão de si mesma vestida com as roupas do Chan, que começa a confrontar ela, tipo, xingar, falar, ah, você é uma bosta, eu sou a Mima verdadeira. Enquanto isso, do outro lado, nós vemos o esquisitão também dissociando. E ele tá lá num quarto
cheio de pôsteres da Mima, incorporando ela e escrevendo no blog. Sim, ele é o Stalker, o filme deixou óbvio. E aí ele começa a tuitar, se é que eu posso falar assim. É tudo culpa do roteirista, ele é um pervertido, ele tá manchando a minha imagem. E que a verdadeira Mima quer voltar a cantar para os seus fãs. Mas, por bem ou por mal, essa cena que a Mima fez realmente deslanchou a sua carreira. Mas, acompanhado disso, ela começa a dissociar ainda mais e aí contrair também traços de Esquizofrenia. Cada vez mais ela vai ver a sua versão J-Idol a confrontando. E com o tempo, essa versão dela também vai ficando cada vez mais agressiva, até realmente parecer algo tangível, e não só mais um negócio da cabeça dela. Na mesma noite, o roteirista que escreveu a cena da Mima está em um estacionamento. E em meio a uma cena absurda de muita tensão, ele é Assassinado. e deixado no elevador. E aqui entra aquele bagulho que eu sempre falo sobre gore pontual e como ser bem utilizado. Olha essa cena. O filme não é recheado de violência gráfica, mas quando tem, elas são muito impactantes. A Mima, então, é chamada por um fotógrafo pra fazer um ensaio sensual, que no fim das contas acaba virando explícito mesmo, porque esse fotógrafo, assim como o roteirista, é um Pervertido de merda. e nessa hora acontece um bagulho muito interessante. Depois desse ensaio, ela vai pra casa sozinha e triste. E acaba tendo mais um confronto com a sua dupla personalidade. Mas enquanto isso tá rolando, do outro lado também tá tendo um show do Chan. E o maluco esquisitão lá tá filmando tudo, inclusive. E aí as duas meninas estão ali se apresentando, mas de repente, essa ilusão da Mima entra em palco. E aí dá pra você falar, mas o maluco também é dodóizinho da cabeça, ele só imaginou a Mima aparecendo ali. Como ele venera muito ela, ele teve um vislumbre irreal dela entrando no palco. Mas todo mundo da plateia também vê e começa a gritar e aplaudir. E até as próprias outras duas meninas do Chan também veem essa pessoa. Elas inclusive ficam com uma cara de desconforto meio estranho ali. Essa versão da Mima até muda, porque essa imagem mental dela sempre é acompanhada por uma aura fantasmagórica, que é um recurso de linguagem pra mostrar que aquilo ali é meio mental e não real. Mas, quando ela entra no palco, dessa vez eles tiram esse recurso, dando sinais de que ali é uma pessoa mesmo. E isso é muito estranho. O que será que tá acontecendo? Que surto coletivo é esse? Bom, já a gente vai entender. O próprio Stalker posta no blog falando que esse foi um show incrível, de novo, incorporando a Mima e dizendo que cantar para os seus fãs é a melhor sensação que tem. Chegou o ponto que o filme começou a ficar maluco. Aí também tem a clássica cena da banheira, que Requiem para o Sonho foi literalmente copiar. Se você acha que é referência, doce ilusão. Não, é plágio mesmo que ele fez. O Aronofsky falou que ia comprar os direitos autorais para poder fazer essa cena, mas no fim das contas, nunca houve negociação. E mesmo assim, ele foi lá e fez. Fez a cena literalmente igualzinha, frame por frame. Aí depois que o filme foi lançado, lá pros anos 2000, o Aronofsky e o Satoshi se encontraram numa convenção e ele meteu aquilo foi uma homenagem que eu fiz pra você. Foi uma homenagem? Legal. Cadê os créditos, então, da cena que você copiou do mano? Até porque Requiem para um Sonho é muito mais famoso que Perfect Blue. Isso sem falar no Cisne Negro, que é uma cópia, né? Literalmente parece um remake ocidental do Perfect Blue. Enfim. Não quero tirar os méritos do Aronofsky de ter feito dois filmes muito bons, eu inclusive gosto muito do Requiem para um Sonho, mas ele plagiou o mano e nem sequer creditou o Satoshi pela homenagem que ele fez. Mas é isso, bora voltar pra trama. Depois do banho, em meio a um surto, é revelado o nome do nosso senhor Stalker, que é Mr. Mania. E na moral, os caras acharam um nome muito foda. Um psicopata. Parece nome mesmo de serial killer que já existiu na vida real, tipo Mr. Cruel, existiu. Assassino do Zodíaco. E no meio desse surto, o Mr. Mania diz que a Mima atriz é uma impostora que tá manchando a imagem da verdadeira Mima, a cantora pop, e que ele vai ter que dar um jeito nisso. Você já imagina pra onde isso vai dar, né? No dia seguinte, a Mima vai até o estúdio das garotas do Chan, que estão fazendo um podcast, e lá ela vê a imagem do seu duplo. Então a garota sai correndo, perseguindo a si mesma por escadas, ruas e chuva, até que... E então ela acorda em meio ao seu quarto, como se aquilo tudo fosse um sonho. Vai pro trabalho e repete o mesmo dia que ela teve ontem, além da cena com a policial. Mas dessa vez, o Memania está ali no estúdio, assistindo tudo. E quando ela se dá conta, ela acorda em seu quarto, como se aquilo tudo fosse um sonho. E mais uma vez, a Rumi está no seu quarto, lhe servindo um chá. A Mima, inclusive, quebra um copo em suas mãos, mas não sente dor. Ela não sabe mais o que é real e o que não é. E pra piorar tudo, ela está viciada nesse site do seu Stalker. Ela fica horas em seu quarto escuro, vendo o que as pessoas estão escrevendo sobre o que ela está fazendo. É um bagulho muito maluco e muito foda essa mensagem sobre auto-objetificação que o filme traz. Ela se vicia na percepção pública que o seu perseguidor tem
nem sobre ela. E aí tem vários sentidos que nós podemos traduzir e até alguns conceitos filosóficos para corroborar com esse argumento do filme. A filosofia de si tem muito de Marx e Lacan ali, paralelos com esse fenômeno contemporâneo do voyeurismo invertido, onde a pessoa se torna espectro da própria vida. Que se você parar pra pensar, é um bagulho moderno demais, ainda mais no contexto das redes sociais. A Mima é um prisioneiro do olhar do outro. E aí entra muito naquela reflexão que é o campo que as pessoas mais tratam quando elas vão fazer uma crítica sobre esse filme. O que o outro pensa de mim e o quanto isso me molda. Muito foda, né? Uma animação de quase 30 anos. Em paralelo a isso, tem o filme mais uma vez trabalhando esse duplo sentido narrativo que ele consegue trazer. Já tem essa questão do duplo, o doppelganger da Mima, que nesse ponto aqui já causou muita confusão em quem tá assistindo. Aí tem também o duplo sentido narrativo que o diretor trabalha dos elementos, tudo com o intuito de deixar você que tá assistindo nesse momento com esses aspectos, imersivo e confuso. Você realmente entra na pele da Mima. Você não sabe o que é real e o que não é. Aí tem uma cena dos dois atores conversando e falando sobre O assassinato não ser real. que é tudo fruto da imaginação dela e que não tem como ilusões em pessoas. E você aí acha que eu tô falando da Mima, né? Não, isso é o fotógrafo vendo a série dela. Existe um paralelo literário ridiculamente absurdo aqui entre a vida da protagonista e a vida da atriz, da personagem. A propósito, sobre esse fotógrafo, esse maluco ali pede uma pizza e é esfaqueado pelo entregador, que se revela ser a própria Mima, amargurada e humilhada pelo fato de ter que posar nua para ele. E então ela acorda em seu quarto como se tudo aquilo fosse um sonho. Mas quando ela liga a TV, lá está a notícia que o fotógrafo realmente foi morto. E no armário dela estão as roupas ensanguentadas e as provas do crime. Mas mesmo assim, ela vai trabalhar. E nessa cena da série, ela tá interpretando uma Assassina. Na verdade, de novo, reiterando sobre o paralelo literário que o filme traz entre a vida dela e a vida da personagem. A personagem da Mima virou Uma assassina depois de sofrer uma violência sexual. e ali ela vê a imagem do fotógrafo que ela realmente matou e ela desmaia. E então acorda em seu quarto como se tudo aquilo fosse um sonho. E dessa vez com a atriz que faz a policial da série ao seu lado. E na moral, eu vou tentar deixar esse diálogo aqui pra vocês, porque narrar não teria o mesmo impacto que você ver essa cena. あなたは自分の名前は言える？私は霧声美馬。そう、仕事はアイドル。いえ、女優です。大変なお仕事。大変だけど自分で選んだことだから。完全に自分を新人女優霧声美馬だと思っています、乖離性同一性障害。平たく言えば多重人格。全ての犯罪は彼女がもう一人の人格になった時に起こしていた。それじゃあ陽子の人格はどこへ行ったんだ？元の人格高倉陽子は彼女にとってドラマの登場人物に過ぎなくなった。平凡な女の子だったこと、ストリップ劇場でレイプされたこと、全てはドラマの中の出来事。そうすることで彼女は救われたのよ。そう、私は女優よ。 Então, no fim das contas, tudo que nós vemos até aqui foi um distúrbio dissociativo da Yoko, que fantasiava ser a Mima. E depois de sofrer um Abuso sexual. ela fantasiou essa vida de J-Idol que vira atriz. Não. Isso tudo é uma cena da série. Mano, desculpa. Vai s... Que metalinguagem é essa? Sério, se você tá vendo esse filme pela primeira vez e você não sabe de nada, isso aqui é a mesma coisa que tomar um soco no estômago. É um choque tão forte. E eu que tava muito imersivo na trama, eu caí na brincadeira desse diretor. Eu literalmente vi essa cena e no final eu fiquei igual a Mima. Que é essa que tá acontecendo? Agora ela tá totalmente perdida, sem nenhuma noção da realidade. E pra piorar, é capturada pelo Memania. E ele sim, tenta isso. Mas nesse momento a Mima já não é mais a mesma pessoa. Ela pega um martelo e com um único golpe consegue se defender e Matar esse stalker. que cai sem vida. E nesse momento eu falei a seguinte frase na cal: se isso que aconteceu agora também for o diretor brincando comigo, eu vou virar um mortal de costas. E aí, o que você imagina que aconteceu? Abre o panorama da cena e era tudo falso. E aí, eu tive que virar um mortal de costas. E eu nem sei fazer isso. A Rumi aparece pra socorrer a Mima. E quando ela vai mostrar pra sua gente o corpo do Memania, não tem mais nada ali. E nesse momento já foi tudo pro né? Você que tá assistindo tá tipo, ah, tá bom, vai, só mostra as coisas mesmo, porque nada é real. Literalmente não dá pra acreditar em nada que tá aparecendo em tela. Parece que é tudo mentira. Eu, inclusive, não sei se eu virei um mortal à toa ou se realmente aconteceu a cena ali. E então vem o arco final. A Rumi leva a nossa protagonista pra casa dela. E lá, inclusive, seus peixinhos estão vivos. E aí você fica se perguntando, a cena
realmente aconteceu? Porque quando ela volta pra casa, Eles estão mortos. a continuidade dos fatos já não estão mais fazendo muito sentido pra quem tá vendo. A Mima até tenta ligar pro Tadokuro, o telefone toca, e ninguém atende. E então, em um zoom out, a câmera nos mostra por que ninguém atendeu. O Tadokuro está morto. Nós não sabemos Quem matou ele? nem quando, mas não só ele, mas o corpo do Memania também está lá. Então aquilo foi real. Ou será que não? Não sei. Mas indica que aquela situação realmente aconteceu. O Tadokuro também foi assassinado. Não sabemos se porque ele viu o corpo do Memania e alguma outra pessoa corroborou pra matar ele. E aí você se segura na cadeira, segura mesmo, porque agora vem o plot final. A Mima começa a olhar em volta. Seus peixes estão vivos, como eu falei. O cartaz do Chan também está na parede. O quarto dela está do mesmo jeito de antes dela virar atriz. Até que ela abre a janela. E a sua paisagem é bem diferente do seu quarto de verdade. Então, assim como Sorria 2, tudo é fruto da cabeça da personagem, nada do que nós assistimos realmente aconteceu. A Mima dissociou, Virou um assassino. fantasiou tudo da trama, o que realmente é real. Mas, quando ela vira de costas... Jesus Cristo, que cena assustadora. A Rumi, na verdade, teve um transtorno de personalidade e incorporou a Mima cantora pop. Além de revelar que ela contratou o Memania para atormentar a Mima. Porém, ele não deu conta do recado. Então ela vai ter que dar. E assim, parte pra cena da Mima, numa cena que arrepia até os pelos daquele lugar que você tá pensando. Nessa transição de identidade, o diretor brinca muito bem com as cenas da Mima e sendo Rumi, né? Tipo, quando ela se olha no espelho é a Rumi, quando ela tá de fora ela vê a Mima do Chan. E elas lutam por muito tempo, a protagonista acaba sendo esfaqueada dentro da casa, então ela foge pela janela, cai, se machuca toda. A Rumi não para de perseguir ela, a direção aqui é coisa de maluco, o jeito que ele consegue trabalhar essas cenas, a ilusão com a realidade. Nesse momento é aquela hora que você fica na ponta da cadeira e se você, assim como eu, sofre de ansiedade, mano, sinto muito, esse filme aqui vai te machucar. Toma cuidado pra não ter uma crise, inclusive. Até o momento que a Mima consegue tirar a tiara da Rumi e isso faz ela surtar. Como se aquilo fosse a âncora que transforma a Rumi em Mima. Então, em meio a um surto psicótico, ela vai pegar a tiara e é empalada por uns vidros. E sofrendo de dor, ela começa a caminhar no meio da rua, está prestes a ser atropelada e a Mima salta e salva a vida dela. As duas são encaminhadas para um hospital para cuidados. Obviamente a Rumi vai para um hospital psiquiátrico, já que ela ainda tá tendo essa crise de personalidade, provavelmente vai ficar lá para sempre. E então, no último take, a Mima está no seu carro, ela olha pro espelho e então, quebrando a quarta parede, ela fala para você: não, eu sou a verdadeira. Que p*** é essa que eu acabei de assistir? Isso aqui é uma loucura, pô. Que filme fantástico, que coisa de maluco, que obra de arte. Perfect Blue é uma obra-prima moderna, cara. Um filme impecável, influente pra caramba, quase 30 anos depois que saiu ainda é influente. Eu não sei se é o primeiro, mas com certeza pra mim é o melhor que fez esse subgênero aqui, de terror psicológico com pressão social envolvendo mulheres. Sim, é bem específico, mas que influenciou Cisne Negro, Requiem para um Sonho tem elementos disso, Sorria 1 e 2, e que não se limita a isso, tá? Muitas obras de terror psicológico também bebem de alguns elementos do Perfect Blue, tipo Babadook, Memento, Corrente do Mal. Esse filme é um pai, tá ligado? Precursor de gênero. Do mesmo jeito que a gente fala que Jaws é o filme perfeito de tubarão e de bicho gigante, e que Exorcista é o filme perfeito de exorcismo, Perfect Blue é pai, é tipo aula esse filme. E pior, assim como esses dois que eu acabei de citar, ele jogou a régua muito pra cima. Pra mim, ninguém fez melhor do que ele. E não só isso, mas o jeito que esse Satoshi Kon usa metalinguagem é um negócio bizarro. Na moral, com todo respeito, mas o Wes Craven não consegue fazer o que esse cara faz aqui, velho. Isso porque eu amo Pânico, se você acompanha esse canal você sabe, é um dos meus filmes favoritos, eu adoro o Wes Craven, mas ele não sabe usar metalinguagem como Satoshi Kon. Você acha que isso é só, tipo, um recurso de roteiro, de, ah não, é a confusão psicológica da personagem, mas vai muito além disso. A maestria que esse diretor tem pra usar essa figura de linguagem é um negócio muito único, criativo e literalmente coisa de mestre. As cenas dela voltando em looping, mano, aquilo ali é uma aula de metalinguagem. Eu, honestamente, não me recordo nenhum outro filme que eu tenha visto que usa esse recurso desse jeito. Inclusive, fico muito triste de não ter visto isso daqui na minha faculdade de cinema. É o tipo de filme que se eu fosse professor, e eu quero ser
ser, eu passaria pros alunos. Tipo, ó, rapaziada, hoje a gente vai estudar metalinguagem e vamos entender como esse recurso é usado fora da literatura, mas dentro da sétima arte. Beleza, então vamos assistir Perfect Blue. É nessa pegada pra mim, tá? É literalmente uma aula. E é sério, esse filme tem tanta coisa pra falar, ele abre espaço pra gente, nossa, abordar tantos elementos de estudo, não só de cinema, mas de filosofia, que eu acho que eu nem tenho propriedade pra trazer todos eles aqui pra vocês. Então, eu sugiro que se você gostou do filme, nunca tinha ouvido falar, você veja o vídeo do Link do Quadrinho na Sarjeta. Pra mim, ele fez uma análise filosófica muito legal, que abrange alguns elementos que, como eu disse, eu acho que eu não tenho propriedade pra falar. Mas tem alguns aspectos especiais que eu acho que eu sei falar sobre e que eu preciso mostrar pra vocês. Ainda mais porque eu sou fã de filme de terror. E isso aqui é um filme de terror. Inclusive, trazendo mais um filósofo que indiretamente é citado nesse filme, o Peter Sloterdijk, que é um dos grandes revolucionários e filósofos contemporâneos, que, por sinal, vai meio que na contramão do Sartre, que eu citei no começo do vídeo. O jeito que eles pensam tradição existencialista é um pouco diferente. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado como essas duas filosofias se relacionam nesse filme aqui. Enquanto que o Sartre via o olhar do sujeito como algo que nos aprisiona, um espelho que nos transforma em objeto, o Sloterdijk já entende isso mais em uma visão imunológica. O ser humano vive dentro de esferas, bolhas e redes, de convivência simbólica e afetiva. E o olhar do outro é um elemento que mantém ou ameaça essa esfera. Em resumo, pro Sloterdijk, o olhar do outro não é só uma ameaça à sua liberdade individual, que é o que o Sartre fala, mas uma força que modela o espaço compartilhado entre os sujeitos, onde a gente pode coexistir. Ou seja, traduzindo de uma forma bem mais simples, eu sou o que eu sou hoje, eu sou como eu sou hoje porque o outro existe. Eu só sou aluno porque existem professores. Eu sou filho porque eu tenho mãe. Entendeu a relação? Eu só existo porque o outro existe, e o outro está o tempo todo criando imagens ideológicas de mim. Daí vem o sentido que o próprio filme traz. O duplo, que aqui é traduzido como esse doppelganger que a Mima enxerga, é a imagem exterior dela. Como a sociedade vê a Mima? Uma garota jovem, virgem, com traços bem femininos e até um pouco infantilizada pela inocência dela. Isso é a Mima que a Rumi e os outros fãs, incluindo o próprio Memania, idealizaram dela. Mas também tem a visão empresarial da agência, que enxerga nela o potencial de ser uma atriz, mas essa que precisa de uma transformação pessoal para se tornar a idealização deles. Transformação essa que vem através da violência. Se você pensar um pouquinho, você vai ver o quanto isso é atual no contexto das redes sociais. Lembrando que na época que esse filme foi lançado quase não existia internet, tanto que é um negócio que ele aborda um pouquinho ali. Esse maluco que escreveu o roteiro desse filme é um cara muito à frente do seu tempo. Além disso, é genial o quanto ele relaciona esses elementos dentro da própria narrativa. Tanto a personagem da Mima na série, quanto ela, estão passando pela mesma transformação, a ponto de que chega numa hora que ela não identifica mais o que é realidade. A identidade dela como pessoa desaparece. Isso também se interliga com o terror do filme, que é um bagulho magnífico que esse filme faz e que ele deixa nas entrelinhas. O monstro, o terror do filme, é a Mima não aceitando as mudanças que ela fez pra criar essa nova identidade. O eu do passado dela odeia essa nova Mima e quer ver ela morta, justamente porque ela era uma garota imaculada, uma popstar que ama cantar e é isso, ama seus fãs. E hoje é uma mulher adulta que posa pra revista de mulher pelada, e em cima disso, esse filme te faz pensar. O seu eu do passado ia gostar de quem você se tornou hoje? E eu tô falando isso com você, espectador, tá? Isso é literalmente coisa de gênio. Coisa de gênio. Mas no fim das contas, isso daqui é uma obra-prima. É sacanagem o quanto esse filme é foda e complexo. E assim como seus posteriores, que foram influenciados por Perfect Blue, como eu já citei o Smile 2, isso daqui não é um filme focado na trama, tá? Apesar dela ser esse grande chamariz, Perfect Blue é sobre a trajetória. É um filme muito filosófico. Então se você é um daqueles objetivistas que quer explicação pra tudo, Nolanzete da vida, pode ser que você não goste desse filme, porque ele é muito mais simbólico do que objetivo. E isso é um traço da arte oriental. Portanto, sim, o final é aberto. E ele é propositalmente feito dessa forma pra te deixar confuso e pensativo. Não é um filme que vai mastigar pra você o que aconteceu. E nem precisa, porque não é sobre isso que ele quer falar. E aí entra aquilo que eu comentei pra vocês no começo do vídeo, que eu ia explicar porque ele pode ou não ser um filme esquizofrênico. Mas é mentira, eu só falei isso pra você ficar aqui até o final, porque eu não vou explicar nada. Porque a Mima passa o filme todo tendo esquizofrenia, mas o plot mostra que, na verdade, tinha alguém realmente por trás fazendo aquelas coisas. O que torna meio construtivista a interpretação, mas ao mesmo tempo é bem subjetivo, não só pelo último frame do filme, mas porque em muitos momentos ela tá vendo, tipo assim, imagens no espelho, então ela é meio esquizofrênica. Importante também, foi mal falar tanto, é que filme bom não dá pra gente falar de forma assim, eu vou falar qualquer coisinha. Não, filme bom a gente tem que comentar sobre. Mas também é muito importante falar sobre o jeito que as cores são usadas nisso aqui. O filme se chama Azul Perfeito, mas se você parar pra pensar,
ele é quase todo vermelho. E isso não é por acaso, tá? O próprio título já cria essa tensão conceitual. O azul perfeito, que remete à calma, pureza, racionalidade e ao ideal do estado de harmonia. Já o vermelho, que domina várias cenas do filme, é o extremo oposto. É o da paixão, violência, sangue, desejo e principalmente da ruptura da realidade. Essa contradição entre título e imagem sugere justamente o que o filme quer passar. O colapso entre o ideal e o real. Entre a imagem pública perfeita e o caos interior da própria personagem, que é algo que os fãs não enxergam. Assim, o azul perfeito é o que a Mima acredita ser a sua persona idolatrada, artificial e moldada pela indústria. Enquanto que o vermelho é o que ela realmente sente e vive. O vermelho, no Perfect Blue, pode ser visto como a falha. Mima vive dentro de uma bolha midiática, uma esfera de imagem e performance. Quando o vermelho invade o filme nas cenas de assassinato, alucinação, nas luzes, ele representa o real. Mas é o real do corpo, do sangue, do desejo. Tudo aquilo que rompe a superfície lisa, que é o azul. O momento em que o sujeito deixa de ser imagem e passa a ser carne. Quando eu paro de ser Tebas e me torno Mateus. Entendeu por que eu falei que esse filme é genial? Eu não tava brincando, cara. Até no uso de cores, foi tudo muito bem pensado, pra te deixar exatamente como você fica quando você assiste. Em choque. Tudo aqui corrobora pra essa construção brilhante. Isso é simplesmente Perfect Blue. Sure, it's a common notion, perpetual emotion, but I don't need the comfort of any lies. I've seen the ending, and there's no ascending. Rise. Oh, back when I was younger, filled by others youngsters. E hoje foi isso, rapaziada. Desculpa por ter passado do ponto 19 páginas de uma animaçãozinha de 1h20. Mas eu quis abrir o tema com um filme que realmente é pé na porta. E eu vou tentar voltar à rotina de trazer um vídeo pro canal. Agora eu tô com um emprego só, então talvez eu consiga fazer isso. Além de que acabou aquela tema do franquias trash dos anos 80, que foi bem divertido de fazer, mas tipo assim, mano, eram vídeos que levavam quase um mês pra fazer cada um. E mais uma vez eu vou pedir pra você deixar o seu like, compartilhar se estiver gostando. Se for novo por aqui e quiser apoiar, se inscrevam no Batatinhas Gordurosas, pra que a gente possa continuar trazendo assuntos filosóficos demais pra vocês, às vezes, e em outros momentos, sei lá, Evil Bong 3. Como um filme de maconha pode ser uma bosta. Inclusive, comenta aí o que vocês preferem. Análise séria e filosófica, onde eu posso trazer coisas de verdade pra corroborar com argumentos, ou se vocês preferem eu falando sobre corrida mortal. Mas no fim das contas, pouco importa, porque eu gosto mesmo de fazer os dois. Só comenta qualquer coisa aí pra dar engajamento e pra ajudar o YouTube a divulgar isso daqui. Por mais é isso, muito obrigado pelo carinho. É nóis, um beijo, tamo junto.